Graça e paz, irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para fazer a leitura do livro, continuar a leitura do livro de Marcos. E queria dizer a você, continue perseverando na fé, porque o Senhor, Ele nos conduz, Ele nos guia e Ele nos protege e nos mostra o caminho. Vamos à leitura, irmãos, que diz assim o capítulo 12 do livro de Marcos. Parábola dos vinicultores maus. Jesus, então, passou a ministrar-lhes por meio de parábolas. Certo homem plantou uma vinha, ergueu uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para esmagar as uvas e construiu uma torre de vigia. Depois arrendou a vinha para alguns lavradores e partiu de viagem. Chegando a época da colheita, enviou um servo aos seus lavradores, com o objetivo de receber deles sua parte do fruto da vinha. No entanto, eles o agarraram e os espancaram, o mandaram embora de mãos vazias. Então lhes enviou um outro servo, e também lhe bateram na cabeça e o humilharam. E enviou outro ainda, o qual assassinaram. Então enviou muitos outros, mas alguns agrediram e a outros mataram. Finalmente, restava-lhe enviar seu próprio e amado filho. A esses lhes enviou com a seguinte intenção: a meu filho respeitarão. Todavia, aqueles lavradores combinaram entre si: este é o herdeiro. Ora, venham, vamos matá-lo e assim a herança será toda nossa. Então o agarraram, assassinaram e o jogaram para fora da vinha. Diante disso, o que fará o proprietário da vinha? Virá, destruirá aqueles lavradores e outorgará a vinha a outros vinicultores? Ainda não leste esta passagem nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, angular. Isso procede do Senhor e é obra de grande maravilha para todos nós. Por isso começaram a tramar um jeito de prendê-lo, pois perceberam que ele havia narrado aquela história com o propósito de acusá-los. Contudo, tinham receio da multidão e acharam melhor se afastarem. Mais tarde, enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para tentar condená-lo em alguma palavra que proferisse. E ao se aproximarem, lhe questionaram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que não te deixas influenciar por ninguém, pois não te impressionas com a aparência exterior das pessoas, mas ensina o caminho de Deus em conformidade com a mais pura verdade. Assim sendo, diga-nos, é lícito pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou podemos nos recusar? Jesus, porém, conhecendo o quão hipócritas estavam sendo, lhes inquiriu: Por que me tentais? Trazei-me um denário, que eu o examine. E eles lhe trouxeram a moeda, ao que ele lhes indagou: De quem é essa imagem e essa inscrição? Ora, de César, replicaram eles. Então Jesus lhes asseverou: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E todos ficaram pasmo com ele. Depois chegaram os saduceus que pregam não haver qualquer ressurreição, com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que
se um homem morrer e deixar sua esposa sem filhos, seu irmão deverá se casar com a viúva e gerar filhos para seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e faleceu sem deixar filhos. Então o segundo desposou a viúva, mas também morreu sem deixar descendentes. O mesmo ocorreu com o terceiro, e dessa forma nenhum dos 7 irmãos deixou filhos. Finalmente faleceu também a mulher. Na ressurreição, de quem essa mulher será esposa? Haja vista que os 7 irmãos foram casados com ela. Então Jesus os admoestou: não é sem motivo que errais tanto, pois não compreendeis as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando aos mortos ressuscitam, não se casam mais, nem são dados em casamento, pois se tornam como os anjos nos céus. A respeito da ressurreição dos mortos, ainda não tendes lido no livro de Moisés, no texto referente à sarça, como Deus lhe declarou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim o Deus dos vivos. Estais absolutamente enganados. Um dos mestres da lei achegou-se e os ouviu argumentando. Ao constatar como Jesus lhe houvera respondido esplendidamente, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Esclareceu Jesus: o mais importante de todos os mandamentos é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, portanto, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe qualquer outro mandamento maior do que estes. Então o escriba exaltou Jesus: muito bem, mestre. Estás absolutamente certo ao afirmar que Deus é o único e que não existe outro que se compare a Ele. E quem amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças, bem como amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas juntas. Jesus, por sua vez, vendo que o homem havia respondido com sabedoria, revelou-lhe: não estás distante do reino de Deus. E, a partir disto, não havia mais alguém que ousasse lhe questionar coisa alguma. Mais tarde, Jesus estava ensinando no templo quando levantou uma questão: como podem os mestres da lei pregar que o Cristo é filho de Davi, sendo que o próprio Davi, expressando-se pelo Espírito, afirmou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se o próprio Davi o chama de Senhor, como é possível, então, ser ele seu filho? E numeroso ajuntamento de pessoas o ouvia com grande deleite. E, continuando seu ensino, advertia Jesus: acautelai-vos dos escribas, pois eles fazem questão de andar com roupas especiais e de receber saudações em praças públicas, de sentar nos lugares de maior destaque nas sinagogas e ainda de ocupar as posições mais honrosas à mesa dos grandes banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para dissimular, fazem longas orações. Estes certamente receberão condenação ainda mais severa. E Jesus foi sentar-se em frente
em frente ao local onde eram depositadas as contribuições financeiras e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de coletas de oferta. Muitos ricos lançavam-lhe grandes quantias. Foi então que uma viúva pobre se aproximou e depositou 2 moedas bem pequenas, de cobre e, portanto, de bem pouco valor. E chamando para perto de si os seus discípulos, Jesus lhes declarou: com toda certeza vos afirmo que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os demais ofertantes, porquanto todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Aquela senhora, entretanto, da sua penúria, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Palavra do Senhor. Amados irmãos, nós damos glórias a Deus. Nós louvamos ao Pai e nos entregamos a Ele. Pedimos que o Seu Santo Espírito nos conduza, Senhor, ao entendimento da Tua palavra e da Tua misericórdia. Jesus vem nos ensinando sobre os vinicultores maus. Jesus vem mostrando como agiam o povo de Israel com os profetas, com os homens de Deus. Jesus vem mostrando como foi recebido na terra e que os homens não ouviam, não recebiam de bom grado os enviados por Deus e os executaram. Jesus ensinava por parábolas. Jesus ensina a cumprir os deveres para com o Estado. Jesus vai nos ensinar ainda mais sobre a ressurreição dos mortos. Jesus vai nos ensinar sobre a ressurreição. E Jesus vai ensinar sobre os mandamentos, sobre os principais mandamentos. Jesus também aqui, ele vai condenar os escribas e vai finalizar o capítulo 12 do livro de Marcos com as ofertas. Ofertai com o coração, com alegria. Aquela viúva depositou todo o seu sustento, ela ofertou o seu sustento, enquanto todas as outras pessoas ofertavam o que sobrava. E Jesus vai demonstrar esse valor. E aí sim, nós podemos aprender quando ofertarmos. Ofertar tudo o que temos com todo o nosso coração. Amém? Irmãos, quero convidar você para fazer uma oração. Hoje, uma oração mais que especial, porque nós acabamos de passar pela semana da ressurreição de Cristo, a semana que nos lembra a morte e ressurreição de Jesus Cristo, a Páscoa do Senhor. Nós, ó Deus, queremos te louvar, nós queremos te agradecer, Pai, por tu nos enviar o teu Filho amado, por nos conceder misericórdia, Pai. Pedimos a ti, Senhor, perdão dos nossos pecados. Pedimos a ti, Senhor, que perdoe os nossos pecados, as nossas falhas. Pai, em nome de Jesus, pedimos perdão. Perdão pelos pecados que cometemos, pelas injúrias,
pelas lamúrias, pelas arrogância. Pedimos perdão, Senhor, pelos desabafos errôneos. Perdão, Senhor, pelas falácias tolas. Pai, pedimos perdão, Senhor, pela vaidade. Ó Deus, Tu és santo e bendito. Nós Te louvamos e Te damos graças. Pai, em nome de Jesus, entregamos o nosso coração a Ti e que o Seu Santo Espírito possa fazer com que ele floresça e que ele dê frutos de acordo com o Teu propósito, Pai. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar com seus amigos e clicar no sininho para que você seja notificado do próximo vídeo. Com certeza, vamos continuar trabalhando, vamos continuar lutando em prol do Evangelho de Cristo, em prol de levar a Tua mensagem. Nos ajude compartilhando o nosso canal. Te agradecemos em nome de Jesus. Até o próximo.